teve um caso em específico que a pessoa, ela tinha chegado do Brasil, estava em Osaka, entrou em contato comigo, eu preciso de um apartamento porque eu estou sem moradia e a gente está dentro do carro. Eu falei, nossa, né? E ele falou assim, eu arrumei serviço perto, né, dessa região onde você atende, você tem um apartamento para mim entrar o mais rápido possível? Eu, né, vamos procurar, né, porque eu fiquei comovida, né, falei assim, nossa, a família acabou de chegar do Brasil, não tem a moradia, né, então prometeram uma coisa, chegou lá, ela outra, então aí correram, acharam o serviço, né, na região onde eu atendo e só precisava de um apartamento, porque o serviço não era empreiteira, era serviço direto para a fábrica. Falei, tudo bem, aí pesquisei, eu falei, olha, esse apartamento que dá para entrar de imediato, porque tem apartamentos que entram imediato e apartamentos que não, né? Aí ele, nesse meio tempo, conversando com ele, ele veio de Osaka pra cá. Eu bati o recorde, eu aluguei o apartamento em 2 dias. Uau! Em 2 dias eu consegui colocar essa família, sim, pra morar, né? Que geralmente demora mais de uma semana, né? Sim, aí é tudo, tem que entrar em contato direto com o responsável, falar assim, ó, expliquei a situação, falei, você pode me ajudar a correr com o procedimento? Adriana, né, no escritório também, eu falei, Adri, eu vou precisar de ajuda, né, porque os documentos, né, ir e vir, e foi uma correria total, foram 2 dias intensos, né, mas graças a Deus, no 3º dia a família já estava, né, no apartamento. E era inverno, né? Mas isso, sabe, quando você corre, porque você quer ajudar aquela família, assim, sabe? E isso foi, assim, um recorde, sabe? De colocar as pessoas... Aí, bom, eu sempre gosto muito de ajudar, né? Já corri atrás do que eu tinha pra doar pra eles, né? Porque chegando não tem nada, não tem cama, né? E fui atrás do que eu conseguia doar, perguntei pras pessoas, tudo, né? E, felizmente, eles conseguiram, né, entrar no serviço. Que ótimo, que história linda! Isso aí foi uma história marcante, né? Sim. Você conseguia ajudar tão bem, assim, as pessoas, né? E aquela gratidão que você recebe das pessoas, né? É isso que eu ia falar. É um sentimento, nossa, que você fala, nossa, eu tô fazendo a coisa certa, né? Ajudando as pessoas a ter um conforto. Sim, com certeza. E eu acho muito nobre dessa parte de mexer com imóveis, principalmente tanto venda de casas quanto de aluguéis, porque você tá mexendo com o sonho das pessoas. Sim. Né? E é a base da nossa vida, é ter uma moradia, ter uma casa. Um conforto. Né? Então, você fazer parte disso, eu acho que é um trabalho muito gratificante. Até essa pessoa, ela foi ver outros apartamentos, né? Só que ela queria um pouco de conforto, né? Porque às vezes você acha até apartamentos baratos, né? Porque muitas pessoas às vezes não dispõem do dinheiro, das taxas iniciais, essas coisas. Então as pessoas procuram apartamentos mais baratos para entrar. E às vezes, na hora que a pessoa olha o apartamento não está bem cuidado, né? Então é isso que a gente propõe também, né? Entregar apartamentos que estão cuidados, né? Igual, por exemplo, eu tenho alguns apartamentos que às vezes me aparecem, mas talvez não agrade muito. Eu quero proporcionar o conforto, né, para as pessoas, né? É isso aí. De vez em quando tem algumas exceções. Eu, por exemplo, tive a experiência de alugar 2 casas, né? Aqui em Suzuka. Porém, o que acontece? As 2 casas eram velhas, bem velhas, né? Uma é perto do mar, porém o aluguel era 50 mil. E mesmo a entrada deve ter dado acho que uns 200 mil que o casal que alugou pagou, né? Esse daí foi através de uma imobiliária japonesa, que o dono dessa imobiliária, ele era o dono. E como a casa era velha, e para ele já, não estando parado, estava bom. Era mais ou menos isso, né? E o casal que me procurou também, eles não se importaram da casa ser velha, antiga, né? Então eu consegui alugar. A segunda casa que eu aluguei, por coincidência, foi através dessa cliente que eu aluguei essa casa, né? Ela acabou conhecendo uma dona, né?
a dona de uma casa que ela tinha alugado para ex-inquilino dessa casa que a minha cliente alugou, né? Aí, através dessa minha cliente, ela entrou em contato, ela pediu para eu colocar para alugar. Demorou um pouco, né, para conseguir alugar, porque a casa, ela também é velha. Você pode olhar por fora, é bem aquelas casas antigas japonesas e só de um piso, né? Mas o diferencial dele era que o aluguel também, 50 mil. A taxa da entrada também acho que deve ter sido uns 250 no máximo, né? Razoável para ser aluguel de casa. E dava para estacionar até 4 carros, né? E esse meu cliente que acabou alugando, o que aconteceu? Ele tinha justamente 4 carros, que ele gosta. Então ele precisava de algum lugar que coubesse e ele acabou aceitando, né? Mas muitas pessoas que foram ver não quiseram, porque a casa é velha, porque é tatame, né? Por esses motivos. Entendi. E nesse caso, mesmo pedindo pro dono, ele não reforma? Ele vai... Normalmente eles vão falar, se for por conta da pessoa que está alugando, for bancar, aí tudo bem. Mas agora, eles trocar é muito difícil. Ah, sim, teve vários, né? Mas o que me marcou bastante foi um caso de um casal que ele já, né, tem uma certa idade, né? O marido tinha 65 na época e a esposa 54, né? E eles, assim, o tempo de financiamento deles era curto, né? Então tinha que ser uma casa que não muito cara, por questão da idade também, para não ficar muito caro, né? E a esposa chegou pra mim e falou assim, ó, Elo, se eu não comprar casa agora, cada vez vai ficar mais difícil, porque a idade tá chegando, né? Então vai ficar mais difícil, né? Daí eu não vou conseguir realizar meu sonho de ter uma casa, né? Daí eu falei, não, que responsabilidade, né? E eu tava em outra imobiliária, só que como, né, a gente trabalha com comissão, essas coisas, né? Esse caso não daria lucro, né, para imobiliária, né? Não daria lucro, talvez teria até que, né, às vezes sairia até mais caro. E aí a imobiliária falou que não ia pegar o caso e tal. E justo nessa época o Thiago veio conversar comigo, daí ele me chamou, né, para trabalhar com ele. E aí eu expliquei o caso pra ele, falei assim, ele mais que depressa, ele falou assim, não, traz esse caso, a gente vai resolver, vamos tentar, né? Aí foi que deu certo, sabe? Aí, e uma coisa que parece ser impossível, né? Uma pessoa de 65 anos com uma de 54, né? Assim, é muito difícil, né? E passou e deu tudo certo, e ela pegou a chave, nossa, aquilo lá foi muito emocionante, sabe? Assim, você vê que não é o dinheiro, né? Você tá mexendo com pessoas, são sonhos, né? Não é só isso, né? É uma vida, né? De uma família, né? Sim. Então, isso daí foi bem marcante. Pois assim. é, né? É a história que, pra mim, virou a minha chave de ser corretora. Ali comecei a entender o que era o nosso trabalho. Quando nós fomos dar entrada num banco lá em Etizen, né, região de Fukui, não era uma região que a gente ainda tinha ido muito, mas foi nosso primeiro cliente, nossa primeira venda lá. E era um cliente que já foi negado no Flex 35, né, no banco do governo, e nos procurou. E já foi especial de cara porque ela falou, olha, eu já falei com outros corretores e como eu moro longe, Etizen, a outra vendedora mandou os documentos para mim por correio, pediu para eu assinar tudo, enviar para ela de volta, ou seja, ela só iria lá visitar depois de aprovado, algo mais certo, né? Nós fomos lá sem mal conhecer eles, né? E fomos lá sem saber se ia ter uma aprovação, sabendo que até que já tinha um não no Flex, né? Mas mesmo assim a gente foi atender essa família e nós tentamos o banco de Fukui primeiro, o Fukui Ginko, e não deu certo lá pela língua, porque o cadastro do cliente era bom, né? Então ali eu entendi que foi pela falta, né, de comunicação mesmo, mas meu pai sempre acreditando, vai ser Noroquim, que é o banco que a gente mais trabalha aqui em Mie também. Ele falou, vamos tentar o Uroquim então, de Fukui. E pesquisando assim, eu vi que o de Fukui era o Roncha, então nós marcamos uma visita lá, deixei já preenchido o desenchista do cliente, marquei uma visita lá, levei a carta da empresa, né, de apresentação, como eles não nos conheciam lá. Levei tudo que eu podia para eles tentarem conhecer a gente um pouquinho. Então, marquei uma visita lá,
gerente do banco me atendeu com muita atenção e ela falou, olha, nós temos um banco em Etizen, o cliente era de Etizen, eu vou encaminhar você para lá e você pode ir lá no banco. Então levaram toda a documentação lá para o banco, já viram que o cliente era um cadastro bom, mas o mais importante no Banco Orochi ainda é o Nihongo, né? Então chegou lá, marquei a visita e eles pediram para ir um dia com o cliente, né? Então hoje esse caminho tá tudo mais curto, é que foi a primeira vez a gente, né, deu uma maior volta lá, tenta aqui, tenta lá, Sim. né? A gente faz além para tentar mostrar, mas então marcamos a entrevista com o cliente, já estava preenchido e eu acredito que já estava até aprovado aquele dia a ficha deles, eles queriam conhecer o cliente. Então quando nós fomos lá no banco para eles verem o nível de conversação do nosso cliente, o cliente ele até entende Nihongo, mas é aquelas pessoas que ficam nervosas diante, né, do japonês, dá um branco, gagueja e troca a resposta. E pela entrevista, a gerente, eu vi ela juntando os documentos, assim, ela falou, olha, Yoshitomi-san, nós vamos conversar depois, nós, né, vamos pensar aqui e depois a gente liga pra você. E aí eu pensei, gente, já tem um não, mas não vai dar certo, eu já entendi ali a resposta dela, mas eu falei, posso falar uma coisa? A gerente falou, sim, pode, tava a gerente e o outro atendente, né, e eu com a família, junto. Então, o casal levou até as filhas pequenas pra ver se comovia. Sim, tem que... Tinha uma neném de colo, uma nenenzinha pequena, tinha uns 2, 3 aninhos. E eu falei, posso falar uma coisa? Aí a gerente falou, claro, pode falar. Eu falei assim, olha, eu entendo que a preocupação do banco é a comunicação com o cliente, porque vocês vão mandar depois cartinhas, avisos, chega Hagaki, né? Então a preocupação do banco é o cliente não entender, né, alguma coisa que possa vir de importante, né, nas correspondências. Eu falei, mas nós estrangeiros, quando a gente não entende alguma coisa que chega para nós, a gente vai na prefeitura, a gente procura um amigo, procura o tantocha da empresa, a gente vai dar um jeito de entender. Sim. E enquanto eu estiver aqui como corretora também, vendedora, eu vou ajudar eles também, vou dar total suporte, né? Aí eu apontei para as crianças, falei, olha, as crianças estão crescendo aqui, estão na escola, elas vão falar daqui a pouco Nihongo, né? Então comunicação não vai ser o problema. Eu falei, a cliente, a mãe, tinha um filho que estava no coco, mas ele tinha acabado de vir do Brasil, ele não falava Nihongo, mas eu falei, não importa. Ela tem um filho no coco, usei tudo. Falei, comunicação não vai ser o problema. Falei, eu queria muito que vocês pensassem, né? São a família que tem choquinho, né? Tem poupança, então é uma família esforçada. Falei, eu queria pedir um negaishimasu, né? Pra vocês pensarem. Ela falou, tudo bem, muito obrigada. E a gente saindo da sala, o atendente ainda tentou ajudar ele, fez uma pergunta bem simples e ainda ele respondeu errado, nervoso, né? Com a situação. Sim. Então, assim, ali eu pensei, acho que não vai dar, né? Mas demos o nosso melhor. Então a gente foi embora, almoçamos juntos, mas aí voltando para minha cidade, em Mie, né, o banco ligou no mesmo dia e falou, olha, nós vamos aceitar a avaliação, né, do cliente. Não, ele já estava aprovado, né, porque já passou por um banco, já encaminhou para ele e falou, então tá aprovado, nós vamos aceitar, né, esse caso. Então eu estou negativa, eu fiquei muito feliz aquele dia, porque ninguém pediu pra eu fazer aquilo, né? Sim. Mas eu tava sentindo aquela semana, a gente já tem um não, aquela semana eu pensei muito, a gente já tem um não, minha família queria muito essa casa, e olhando pro cadastro dele, não tinha por que negar, tinha bom tempo de serviço, bom tempo de Japão, tinha até poupança, né? Então assim... É raro, né? É raro, e não sei por que não tava passando, né, nos bancos, ali... Sim. Foi muito da nossa conversa ali com o banco e acredito também que o banco, ele, através da carta de apresentação, né, eles ligaram pro Orochi mais próximo, que é onde a gente mais trabalha, tinham recomendações, então tudo isso colaborou e ali o nosso chorinho, nosso apelo deu certo, a gente ficou muito feliz e pra mim foi assim, um momento, eu acho que mais marcante da minha vida até hoje na área de corretora, né? Até porque muitas pessoas, né, iam falar, né? Não vou gastar. Não deu? Já não foi. viaja. Vamos pra próxima, enfim. Mas parabéns. É muito legal aquele dia. Muito legal, né? Ver uma história assim, realizando sonhos, né? Sim. Em geral. A avaliação da UR é bem simples, né? Porque como é uma empresa privada, então todos os documentos que são apresentados é de controle interno da empresa, tá? Então
não tem muita dificuldade não. Se você apresentar todos esses documentos, né, conforme eles pedem, e tiver com os requisitos certinhos ali, a gente não, no caso, né? A empresa já autoriza ali mesmo, né? No ato, assim, bem rápido, em questão de meia hora, 40 minutos já tá. Eles olham ali, já avaliam e já dá o ok. Então, a única coisa que pode barrar a entrada da pessoa, né? No caso, seria se ela tá com o nome no blacklist. Tá? Então, acontece muito, né? Do pessoal locar o apartamento da UR e abandonar o apartamento. Ou mesmo entregar certinho e deixar com dívida e depois nunca mais acertar. Então, aí o nome da pessoa fica no blacklist e aí na hora que coloca no computer, ela coloca no sistema, aparece no sistema que a pessoa tá, né, como tá devendo. E outro detalhe, tá? Esse do blacklist da UR, no caso, se a pessoa ficar devendo da UR, é somente ali na empresa. Como a empresa é privada, não vai afetar outros órgãos, no caso. Entendi. Mas também tem um tempo que caduca? Ou vai ficar ali para sempre? Em 14 anos que eu trabalhei lá, eu vi caducar uma vez. Pelo fato da pessoa ter deixado a dívida, acho que tinha 20 anos, né, atrás, que a pessoa tinha deixado. E pelo fato de, naquela época ainda, como não era computadorizado, né, o sistema, então eles não tinham mais acesso, não tiveram, no caso, nesse caso especificamente, não tiveram mais acesso aos dados dessa pessoa e acabaram autorizando a alocação dela de novo. Assim. Mas enquanto estiver lá no sistema, infelizmente. Por isso que é importante, né, deixar tudo certinho, deixar as coisas tudo organizado. Se por acaso você já morou alguma vez num apartamento da Daito, né? E, por exemplo, assim, chegou a dar problema no aluguel, às vezes atrasava, ou quando saiu, teve problema, deixou multa, né? Essas coisas, ali fica todo o registro. Né? Então, pode ser que quando futuramente você vai tentar alugar novamente o apartamento deles, seja negado, né? Só que é isso que eu também falo bastante para os meus clientes na época que vai entrar, né? Para também estar escolhendo um apartamento de acordo com o que a pessoa vai estar conseguindo pagar, tudo, para não acontecer disso. Porque a Daita é uma imobiliária que, como comentado, ela tem assim, vários apartamentos em várias regiões do Japão e é a mais fácil assim de aprovação para estrangeiro. Então, por mais que o apato que às vezes a pessoa vai morar agora não seja da Daito, pode ser que futuramente, às vezes, precise por trabalho ou por algum outro motivo, precise mudar para outra cidade e vai procurar um novo apato, pode ser que o novo apato que ela esteja procurando seja da Daito. Então, é bom para estar evitando esses problemas. Com certeza, né? Sempre bom a gente deixar portas abertas, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer no futuro, né, Bruno? Sim, verdade. Nossa vida é tão corrida, aí às vezes a pessoa fala, eu vou voltar para o Brasil, mas nunca mais eu vou voltar. Mas aí acaba voltando, né? E se tiver numa condição não tão favorável assim, pode acontecer aí um grande problema, né?